Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Novela de negociações Flamengo e Zenit ganha mais um capítulo. Bomba! Desejo do Flamengo negocia com Vasco, afirma ex-dirigente. Bastidores do mau rendimento de Pulgar são revelados e diretoria do Flamengo entra logo em ação. Léo Ortiz toma decisão importante no Flamengo e informa para o técnico Tite imediatamente. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra valer. Olá você, muito bom dia. Depois de conquistar 3 pontos no apagar das luzes contra o Vitória, o elenco do Flamengo ganhou folga nessa quinta-feira e volta a treinar hoje para se preparar para o jogo contra o Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite, que reclamou do pouco tempo entre as partidas, vai ter 2 sessões de treinamentos, nessa sexta-feira e amanhã, sábado, antes do jogo, que vai ser realizado no domingo aqui no Maracanã, às 16 horas, horário de Brasília. Com a vitória na última rodada e os tropeços de Palmeiras e Botafogo, o Flamengo chegou aos 37 pontos e reassumiu a vice-liderança do campeonato, 3 pontos a menos que o líder Botafogo, com um jogo a menos. Já o Atlético Paranaense é o último colocado com apenas 12 pontos. Em 17 jogos entre eles, foram 10 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Atlético e 4 empates. No jogo do primeiro turno, o Flamengo venceu fora de casa por 2-1. A última derrota para o time goiano foi em dezembro de 2021, quando o Mengão jogou com um time repleto de garotos do Ninho e foi comandado pelo técnico Maurício Souza. Lanterna do Campeonato Brasileiro e há 10 jogos sem vencer, a última vitória do Atlético foi no Rio de Janeiro em cima do Fluminense por 2-1 aqui no Maracanã. Segundo o portal Mundo Rubro-Negro, o Atlético Goianiense vai ter 5 desfalques importantes para esse jogo, porque o time encarou o Bahia no último jogo com 10 jogadores pendurados. 2 levaram cartões amarelos e 3 foram expulsos, porque no final da partida houve uma tremenda confusão com os jogadores correndo para cima do juiz, que saiu distribuindo cartões amarelos e cartões vermelhos. Apesar da vitória no último jogo, a torcida do Flamengo não ficou nada satisfeita com o que viu em campo do time. Nos últimos 4 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota contra times inferiores e, por isso, o desempenho do Flamengo não tem agradado muito a torcida. Até mesmo as 2 vitórias foram sofridas, todas as 2 depois dos 40 minutos do segundo tempo. Outro fato que não repercutiu bem com a parte da torcida foram as declarações do Tite sobre o pouco tempo que ele tem para trabalhar entre os jogos. Em contrapartida, o técnico deu folga aos jogadores e isso caiu como algo negativo aos olhos da torcida, que gostaria muito de mais treinos para maior evolução do time no campeonato. O árbitro principal escolhido pela CBF vai ser Gustavo Hervino Bauerman, da Federação Catarinense, que vai estrear como árbitro principal em jogos do Flamengo e vai fazer o seu 8º jogo na carreira na Série A. Até o momento, a venda de ingressos para esse jogo segue em ritmo muito lento. O setor norte ainda tinha ingressos à venda na manhã dessa quinta-feira, mas já aparecem como esgotados no site oficial do Flamengo. Ainda assim, é possível que retornem em casos de desistências. Restam ingressos para todos os outros 5 setores disponíveis: o Sul, o Leste Superior, o Leste Inferior, Oeste Inferior e o Maracanã+. A expectativa sempre é de um bom público quando se trata de Flamengo, mas o fato chama muita atenção, principalmente por não ser comum, restando 3 dias para o jogo, tantos ingressos disponíveis. A torcida do Flamengo estava estranhando o rendimento do Eric Pulgar nesses últimos jogos.
Titular absoluto, ele não estava no seu melhor momento. O técnico Tite não quis abrir mão do volante chileno, que vem mostrando uma melhora com o passar das partidas. Agora o motivo para a queda do seu rendimento foi revelado. De acordo com as informações e posteriormente uma publicação do jogador, o motivo para sua mudança em campo seria uma questão familiar. O Pulgar tranquilizou os torcedores. Ele teve que voltar ao Brasil logo depois da eliminação precoce da seleção chilena na Copa América. Com 4 desfalques, o Tite pediu para que ele voltasse imediatamente. Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela tiveram alguns dias de folga no seu país. Ao mesmo tempo que o Pulgar tinha pedido ao Flamengo, que venceu o Vitória para ficar com a sua irmã no Chile, pois precisava acompanhá-la em sua depressão. A diretoria do Flamengo consultou o Tite, que pediu para que o Pulgar voltasse para o Brasil. O técnico prometeu que lhe daria um período de descanso maior, porém apenas futuramente. O chileno atendeu o pedido do treinador. Preocupado com o estado de saúde da sua irmã, o Pulgar decidiu trazer toda a sua família para o Rio de Janeiro. O Flamengo havia se solidarizado e estava buscando formas para ajudar o volante. Na última quarta-feira, o Pulgar usou as suas redes sociais para informar com alegria que a sua irmã está melhorando a cada dia significativamente. Beleza, Pulgar? Pronto restabelecimento para sua irmã, meu querido. Mesmo diante de tanta especulação após a abertura da janela de transferências, o Flamengo ainda não acertou nenhuma contratação e vem irritando demais os torcedores, que se tornam aí críticos ferrenhos da administração e se tornam também alvos de outras equipes, os seus jogadores. E dessa forma a comissão técnica vem buscando alternativas no elenco, improvisando até jogadores. Com isso, o zagueiro Léo Ortiz, que vinha sendo utilizado como volante, onde estava realizando até um bom trabalho, estava aí meio insatisfeito. Conforme informações do jornalista Fred Gomes, ele comunicou ao Tite e à sua comissão técnica que não queria mais atuar fora da sua posição original. No entanto, o Léo Ortiz se manifestou sobre essa situação. Aspas, eu nunca neguei a jogar em nenhuma posição. Sempre disse que quando precisasse em qualquer posição, estaria sempre à disposição, fecha aspas. Mas o meu desejo principal é conquistar uma vaga na minha posição original, onde eu me sinto muito mais à vontade para jogar, disse lá o Léo Ortiz em postagem no X, antigo Twitter. Quando questionado sobre a ausência do camisa 3 na equipe no último sábado, após a vitória sobre o Criciúma, o técnico Tite fez mistério e não revelou o motivo. Agora eu tenho um pedido para fazer para você em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. A novela de negociações do Flamengo com o Zenit pelo Claudinho ganhou mais um capítulo. De acordo com a apuração do jornalista Vene Casagrande, o meia de 27 anos teve uma nova conversa com o clube russo e externou novamente a vontade de defender o Flamengo. Assim, o jogador recusou a investida por uma renovação de contrato com os russos. A diretoria do Flamengo insiste e tem esperanças na negociação com o jogador. Contudo, a investida esbarra no jogo duro do Zenit em liberar o atleta. Até o momento, as conversas giram em torno de uma proposta de 18 milhões de euros para contratar o Claudinho. A diretoria russa nega veementemente o acordo até o momento. A negociação entre os clubes continua e o Flamengo espera concluir o negócio até o final da janela de transferências. Esse prazo aí é até 2 de setembro, quando o mercado vai fechar para o restante da temporada. Vale lembrar que o Flamengo já detém aí um acordo prévio com o jogador,
que deseja muito voltar ao Brasil e vestir o manto sagrado. O meia é destaque no futebol russo e uma das principais peças do plantel de jogadores do Zenit. Essa aqui, sinceramente, de coração eu não acredito, mas saiu hoje no site Fanáticos Fla que o Michael do Al Hilal, nosso robozinho, vem aí há algum tempo querendo voltar para o Brasil, né? Principalmente para o Flamengo, né? Pode estar voltando para o Rio de Janeiro, sim, mas dessa vez para jogar em outro clube carioca. Olha aí, trata-se do Vasco da Gama, que supostamente está negociando com o jogador. A informação foi divulgada na tarde dessa quinta-feira pelo Euriquinho, que é o filho do lendário Eurico Miranda. Por meio do seu Instagram, o primogênito do ex-Cartola revelou negociações em andamento entre as partes e tem grandes chances de acontecer. O negócio faz parte do projeto do Pedrinho, que é o presidente do Vasco, que deseja colocar o Gigante da Colina entre os protagonistas do futebol brasileiro e mesmo após o Coutinho, segue trabalhando com reforços de peso. O Michael tem contrato com o Al Hilal até junho de 2025. E ainda esse ano, ele foi colocado na lista de transferências do clube saudita, que pretende abrir novas vagas para estrangeiros. Sob o comando do Jorge Jesus, na temporada passada, o brasileiro foi muito bem e nas 52 partidas em que disputou, fez 11 gols e deu 10 assistências. Aí um internauta escreveu nas suas redes sociais: "Pô, mano, ou esse cara é um mago das informações, ou ele tá muito chapado, kkkk." Outro escreveu: "Ou ele tá dando o seu furo, ou tá estragando as negociações." Aí eu te pergunto, você acha mesmo que procede essa informação que o Michael pode jogar no Vasco da Gama? Sinceramente, coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!